O bairro suburbano de Chicago estava envolto no crepúsculo outonal. Caroline Foster apanhou o correio da soleira ao regressar do hospital. Entre as cartas, um convite impresso em papel caro chamou-lhe a atenção. Era da sua irmã Vanessa, a mais nova das duas. Caroline tinha sido frequentemente comparada à irmã. Isto acontecia desde a infância. Caroline era séria e responsável, criada para cumprir as expectativas dos pais. Por outro lado, Vanessa, 5 anos mais nova, era brilhante, ativa e cheia de confiança. Os pais diziam muitas vezes a Caroline: devias aprender com a Vanessa. Estou em casa, chamou Caroline, e Aiden, de 7 anos, correu pelo corredor. Mãe, hoje desenhei um dinossauro na escola. A professora disse que o meu era o melhor. Caroline sorriu enquanto acariciava a cabeça do filho. Isso é maravilhoso, vais mostrar-me. Da cozinha, conseguia ver Emma, de 10 anos, a fazer os trabalhos de casa, e o marido Jason acabará de chegar do trabalho, a desapertar a gravata enquanto fazia café. Um retrato de família perfeito estava mesmo diante dos seus olhos. Caroline sentia orgulho do lar que tinha construído durante 15 anos de casamento. Alguma carta interessante? Perguntou Jason. Caroline apanhou o convite. É da Vanessa, provavelmente. Abriu o envelope e ficou momentaneamente sem palavras. Está noiva do Richard Grant, o promotor? Perguntou Jason, parecendo algo surpreendido. Ele é um dos grandes do setor, não é? Caroline acenou com a cabeça. Richard Grant era um promotor imobiliário de sucesso, bem conhecido nos círculos empresariais locais. Continuou a ler o convite. O casamento é dentro de 3 meses. Parece que toda a nossa família está convidada. Nessa noite, depois de os filhos irem para a cama, Caroline estava a olhar para o convite no quarto. Vanessa parecia estar sempre um passo à frente. Formara-se em primeiro lugar na faculdade de Direito, trabalhava num prestigiado escritório de advogados, e agora ia casar com um empresário bem-sucedido. Jason saiu do duche e notou a expressão dela. Em que estás a pensar? Só na Vanessa. Tudo parece sempre correr bem para ela, Caroline. Jason sentou-se ao lado dela. Tens uma vida maravilhosa, um bom emprego, filhos adoráveis, e eu. Pescou-lhe o olho. Caroline sorriu. Eu sei, mas... Mas o quê? Nada, disse ela. Estou só cansada. Na manhã seguinte, Caroline ligou para Vanessa. Parabéns pelo noivado. Obrigada. A voz de Vanessa transbordava de entusiasmo. Nem acredito, ele é perfeito. Vais ajudar nos preparativos do casamento, não vais? Somos irmãs, afinal. Caroline sorriu. Claro, diz-me só o que precisas. Maravilha! Almoço amanhã. Quero contar-te todos os detalhes. Caroline verificou a agenda de trabalho. Parece-me bem. Estou ansiosa. Depois de desligar, Caroline sentiu emoções mistas. Estava genuinamente feliz pela irmã, mas ao mesmo tempo foi invadida por um sentimento estranho. Refletiu sobre o próprio casamento. Há 15 anos, ela e Jason casaram por amor. Os primeiros anos foram apaixonados, mas depois de os filhos nascerem, a vida estabilizou numa rotina. Nada estava particularmente errado, mas a emoção tinha desaparecido. No almoço do dia seguinte, Vanessa estava radiante. Partilhou todos os detalhes, desde como conheceu Richard até o noivado, e Caroline ouviu atentamente. Caroline, sempre quis ser como tu, disse Vanessa de repente. Sempre foste o orgulho dos nossos pais. Caroline ficou surpreendida. Eu. Mas tu és muito mais bem-sucedida. Vanessa abanou a cabeça. Na carreira, talvez. Mas tu tens uma família feliz. É isso que sempre quis. Essas palavras deixaram Caroline pensativa. A irmã que ela invejava estava, na verdade, a invejá-la. Ironia das ironias, ela própria começara recentemente a sentir que algo não estava bem no que achava ser a sua família perfeita. Passaram-se várias semanas, e Caroline estava a ajudar com os preparativos do casamento entre o trabalho e as responsabilidades familiares. Uma noite, Aiden disse-lhe antes de ir para a cama. Mãe, eu não gosto do tio Richard. Por quê? Perguntou Caroline, beijando-lhe a testa. Sabias que há pessoas que ganham mais de $10.000 por mês só a publicar histórias do Reddit no YouTube? Sem cara, sem voz, só um portátil. Eu também faço. Link abaixo, se estiveres curioso. Porque ele esconde sempre o telemóvel quando me vê.
como se estivesse a fazer algo errado. Caroline riu-se baixinho. Tenho a certeza que não é isso. O tio Richard é um empresário ocupado, que lida com informações importantes. É só imaginação tua. Aiden não pareceu convencido, mas não disse mais nada. Caroline disse a si mesma para não se preocupar demasiado com a intuição de uma criança. Provavelmente era só o estresse dos preparativos para o casamento. Quando chegou à casa, Jason estava a falar ao telemóvel na sala. Quando ela entrou, desligou rapidamente. Com quem estavas a falar? Perguntou Caroline. Oh, só uma chamada de trabalho, respondeu Jason, parecendo algo desconfortável. Desculpa o atraso, o projeto está atrasado. Caroline tinha notado que o marido chegava cada vez mais tarde à casa. Ultimamente. Às vezes, ele saía aos fins de semana para reuniões de emergência no trabalho. Ela dizia a si mesma que era apenas o estresse do casamento da Vanessa a deixá-la nervosa. A família deles era feliz. Pelo menos era nisso que ela queria acreditar. No dia antes do casamento, o átrio do hotel estava cheio de preparativos para o jantar de ensaio. Caroline tinha acabado de terminar uma reunião final com o pessoal do hotel. As crianças deviam estar a brincar na piscina do hotel. Ao atravessar o átrio, algo chamou a sua atenção através das grandes janelas viradas para o parque de estacionamento. Aiden estava no parque de estacionamento, a rondar o carro de luxo do Richard. Estava a espreitar para dentro do carro, como se procurasse algo. Caroline apressou-se a sair. Aiden, o que estás a fazer? Aproximou-se do filho. Não deves espreitar para os carros dos outros sem permissão. Aiden virou-se, parecendo surpreendido. Mãe, só estava a verificar uma coisa. Verificar o quê? Aiden chutou o chão com o pé. Nada, murmurou. Caroline ficou intrigada, mas não insistiu. Está na hora de sair da piscina e tomar banho. Temos o jantar de ensaio esta noite. Nessa noite, o jantar de ensaio decorreu sem problemas, com familiares de ambos os lados a desfrutar de um momento agradável juntos. No entanto, durante o jantar, Caroline notou que Jason verificava o telemóvel várias vezes, e a certa altura, saiu da mesa para fazer uma chamada. Quando regressou, ela perguntou: Está tudo bem? Oh, só um pequeno problema no trabalho, respondeu Jason com leveza. Tenho de tratar disso esta noite. Desculpa. Caroline, esta noite, mas o casamento é amanhã. Eu sei, mas é uma emergência. Voltarei dentro de algumas horas. Caroline ficou desapontada, mas não discutiu. Jason era um executivo numa empresa de construção, numa posição de responsabilidade. Ela demonstrou compreensão, como sempre. Está bem. Vou levar as crianças para o quarto primeiro. De volta ao quarto do hotel, Aiden estava mais calado do que o habitual. Emma jogava no tablet, mas Aiden estava sentado na cama, com o queixo apoiado nos joelhos pequenos, pensativo. O que se passa, Aiden? Caroline sentou-se ao lado do filho. Quando é que o pai volta? Assim que terminar o trabalho. Amanhã é um dia importante, por isso deita-te cedo. Aiden ficou em silêncio por um momento, mas de repente perguntou. O tio Richard é uma boa pessoa. Caroline ficou surpreendida. Claro. Por que perguntas? Por quê? Aiden hesitou. Esquece. Caroline beijou a testa do filho. Não penses demasiado. Vá, vamos lavar os dentes e preparar-nos para dormir. Depois de as crianças adormecerem, Jason ainda não tinha regressado. Caroline ligou várias vezes para o telemóvel dele, mas só apanhava o voicemail. Perto da meia-noite, a porta abriu finalmente e Jason entrou. Desculpa o atraso, disse em voz baixa. O problema era mais complicado do que esperava. Caroline olhou para o rosto do marido. Parecia cansado, mas também algo inquieto. Está tudo bem. Sim, conseguimos resolver, disse Jason, a desapertar a gravata. Por que estás ainda acordada? Devias dormir. Estava à tua espera, disse Caroline. Mas a ansiedade espalhava-se-lhe no coração. Na manhã do dia do casamento, o hotel estava em alvoroço. Caroline estava vestida com seu vestido de dama de honor, a ajudar Vanessa a preparar-se no quarto dela. A irmã estava vestida com um vestido de noiva branco puro e parecia tão feliz que podia arrebentar em lágrimas a qualquer momento. Nem acredito que este dia chegou, disse Vanessa, olhando pela janela. Caroline, muito obrigada. Este dia não teria chegado sem ti. Caroline abraçou a irmã. Se estás feliz, isso é tudo o que importa.
A cerimônia decorreu na perfeição. Sorrisos por todo lado, rodeados de um ambiente festivo. No entanto, ao longo da cerimônia, Caroline notou o marido a trocar olhares com a irmã várias vezes. A certa altura, pareceu até que Jason piscou o olho a Vanessa. Seria apenas um gesto amigável, ou... Caroline pensou que a sua imaginação estava a pregar-lhe partidas, mas quando voltou a olhar, viu Aiden atirar o smartphone durante a cerimônia e a filmar algo. Ele normalmente não demonstrava muito interesse por tecnologia. Ela sinalizou com os olhos para ele guardar o telemóvel, mas Aiden apenas a olhou por um momento e depois continuou. Quando começou a recepção e os brindes e discursos decorriam, Caroline viu Vanessa dirigir-se à casa de banho. Pensando que a irmã podia precisar de ajuda, também se levantou. Quando entrou no corredor, uma visão espantosa esperava-a. Quando Vanessa saiu da casa de banho, Jason estava à espera dela. Depois de uma breve conversa, Jason colocou a mão no braço de Vanessa e sussurrou algo. A expressão nos rostos deles sugeria que aquilo era mais do que uma simples conversa entre cunhados. Caroline escondeu-se atrás de uma parede e observou a cena. O coração batia-lhe descontroladamente. Vanessa e Jason afastaram-se em direções diferentes, e Caroline voltou à pista de dança com as pernas a tremer. Algo estava errado, mas era o dia especial da sua irmã. Ela fingiu não notar e forçou um sorriso. Depois do jantar, quando começou a dança, Caroline voltou à mesa e notou que Aiden estava estranhamente inquieto, verificando o telemóvel repetidamente. "O que se passa?" perguntou. Aiden olhou para a mãe e respondeu com uma voz pequena. "Eu conto-te mais tarde." Os seus olhos mostravam uma determinação pesada que não combinava com uma criança de 7 anos. Embora Caroline se sentisse ansiosa, disse: "Está bem." E acariciou a cabeça do filho. Na pista de dança da recepção, a primeira dança dos noivos tinha acabado de terminar. Vanessa estava radiante no seu vestido branco e Richard olhava para ela com amor nos olhos. O mestre de cerimônias pegou no microfone e chamou a irmã da noiva e o seu par para uma dança. De seguida, teremos uma dança da irmã da noiva, Caroline Foster, e do seu marido Jason. Caroline levantou-se e dirigiu-se à pista de dança com Jason. O marido colocou uma mão na sua cintura e pegou na outra mão. A música começou a tocar e começaram a dançar lentamente. "Estás linda", disse Jason suavemente. "Esse vestido fica-te bem." Caroline tentou sorrir, mas o coração estava inquieto. "Obrigada." Jason puxou-a para mais perto. "Está-te a incomodar alguma coisa?" "Não, nada", mentiu ela. Pelo canto do olho, conseguia ver Vanessa conversar com outro convidado. Estava a brilhar. Ao ver a irmã verdadeiramente feliz, Caroline sentiu-se culpada. As suas suspeitas podiam ser apenas paranoia. Talvez não houvesse nada entre Jason e Vanessa. Provavelmente estava a pensar demais. Quando a dança terminou, Caroline voltou à mesa. Lá encontrou Aiden à espera dela. O seu rostinho estava tenso de nervosismo e segurava o telemóvel dela com ambas as mãos. "Mãe, temos de ir agora", sussurrou Aiden, agarrando a mão dela. À volta deles, os convidados conversavam alegremente e a música tocava alto. Caroline sorriu, tentando não perder a compostura à frente do filho, apesar da confusão. "Por quê?" Aiden tirou silenciosamente o smartphone. "Vê isto." Quando Caroline olhou para o ecrã, viu uma foto de Jason e Vanessa conversar intimamente no átrio do hotel, de mãos dadas. A data era do dia antes do casamento. Naquele momento, Caroline congelou, o sangue escoando do rosto. Ao deslizar o ecrã, mais fotos dos dois apareceram uma após a outra. Os dois abraçarem-se no corredor do hotel, a conversar num carro. "Eu emprestei o tablet da Emma e uma mensagem do pai chegou", explicou Aiden em voz baixa. "Abri por engano e havia muitas fotos do pai com a tia Vanessa." Caroline ficou sem fôlego. "Aiden, tu..." "Desculpa, mãe." As lágrimas encheram os olhos de Aiden. "Mas eu sabia que o pai estava a fazer algo mal. Pobre tio Richard." Caroline recobrou a consciência e abraçou o filho. "Tu não fizeste nada de errado. Obrigada por contares à mãe." Aiden continuou. "Ontem, quando chegamos ao hotel, tirei fotos com o tablet da Emma porque o pai estava a falar com a tia no átrio. O pai viu-me e tentou esconder algo." Caroline segurava o telemóvel com as mãos a tremer e olhava para as fotos que apareciam uma atrás da outra. A última foto mostrava Vanessa entregar um documento a Jason. E depois as mensagens.
Caroline percorreu e leu a conversa deles. Ficava claro que a relação durava há vários anos. Ainda mais chocante, Richard parecia não saber nada sobre a relação deles. Mãe, o pai e a tia estão a fazer algo mal. Pobre tio Richard. Vamos para casa, mãe, implorou Aiden. A cabeça de Caroline estava num caos. 15 anos de casamento, 2 filhos e confiança como família. Tudo estava prestes a desmoronar. E a sua irmã, a pessoa ela confiava mais. Tinha havido competição desde que eram pequenas, mas nunca imaginou traição. À sua volta, a recepção continuava, com risos, brindes, música, mas para os ouvidos de Caroline soava como um ruído distante. Estava em transe, incapaz de suportar o contraste entre o ambiente de celebração à sua volta e o seu próprio mundo em colapso. Aiden pegou-lhe novamente na mão. Mãe, estás bem? Caroline voltou a si e olhou nos olhos do filho. Emocionou-se com a coragem dele, que com seu pequeno corpo carregava segredos de adultos e tentava fazer o que era certo. Estava na hora de tomar uma decisão. Aiden, obrigada por me mostrares isto. És uma criança corajosa e honesta. Abraçou o filho. Mas não podemos ir embora já. Primeiro tenho de contar a verdade ao Richard. Ao tio Richard. Os olhos de Aiden arregalaram-se. Sim, ele tem o direito de saber a verdade. Isto é um problema de adultos, mas graças a ti posso fazer o que é certo. Caroline respirou fundo e decidiu encontrar o noivo, Richard, com as provas fotográficas. Escondendo os vestígios de lágrimas no rosto, levantou-se, segurando a pequena mão de Aiden. Disse: Vamos juntos. Abriram caminho entre a multidão, começando a procurar por Richard. Caroline e Aiden encontraram Richard num canto do salão da recepção. Estava a conversar com alguns colegas de negócios. Caroline respirou fundo e reuniu coragem. Richard, posso falar contigo um momento? Disse, tentando parecer o mais calma possível. É importante. Richard pareceu perceber algo pela expressão dela. Claro. Pediu desculpa aos presentes e aproximou-se de Caroline. O que se passa? Há algum problema? Caroline colocou a mão no ombro de Aiden e disse: Vamos falar lá fora. Os 3 saíram do salão da recepção e dirigiram-se ao jardim do hotel. O ar da noite estava frio e ouvia-se música e risos ao longe. Num canto sossegado, Caroline enfrentou Richard. Tenho algo para te contar. É muito doloroso, mas... Continuou, escolhendo bem as palavras. Aiden descobriu algo. Tirou o smartphone de Aiden e mostrou-o a Richard. Por favor, vê isto. Richard pegou no telemóvel e olhou para as fotos no ecrã. A expressão mudou gradualmente. Primeiro confusão, depois compreensão, e finalmente dor e raiva. Deslizou pelas fotos, uma após a outra. Há quanto tempo? Perguntou com a voz rouca. Não sei, respondeu Caroline honestamente. O Aiden encontrou por acaso. Ele só estava a tentar fazer o que era certo. Richard suspirou baixinho e devolveu o smartphone a Caroline. Parecia sem palavras. Não sei há quanto tempo isto dura, mas achei que tinhas o direito de saber a verdade, disse Caroline. Richard, embora chocado, manteve uma certa calma. Na verdade, eu já sentia algo estranho, confessou. A Vanessa apagava mensagens com frequência, mudanças súbitas na agenda, mas eu não tinha provas. Olhou para Aiden e acariciou-lhe a cabeça com ternura. Obrigado por teres tido coragem de nos contar, Aiden. Nesse momento, uma voz veio de trás de Caroline. O que estão a fazer? Ao virar-se, viu Vanessa e Jason no jardim. Um olhar de confusão no rosto de Vanessa. Jason parecia momentaneamente paralisado. Os olhos fixos no smartphone na mão de Aiden. Do que é que estão a falar? Perguntou Vanessa novamente. Parecia perceber que algo estava errado pela expressão de Richard. Richard disse calmamente, mas com firmeza. A verdade parece ter vindo à tona. Apontou para o smartphone. Não esperava descobrir sobre ti e ele no dia do nosso casamento. A cor desapareceu do rosto de Vanessa. Do que estás a falar? Jason deu um passo à frente, tentando explicar. Richard, isto é um mal-entendido. Estávamos a falar de trabalho. Chega! Caroline interrompeu, a voz a tremer. 15 anos de casamento, 2 filhos e confiança como família. Vocês os 2 traíram tudo isso.
Vanessa estendeu a mão como se fosse agarrar o smartphone, mas Richard apanhou primeiro e olhou para o ecrã. Exibia mensagens entre os dois. Podemos ver-nos esta noite. Eu disse ao Richard que tinha uma reunião. Richard leu em voz alta. Então está a reunião de que falavas. Fez-se silêncio. Aiden segurava a mão de Caroline com força. De repente, Vanessa desabou em lágrimas. Não é o que parece. Então o que é? Perguntou Caroline. Por quê? Com o meu marido. Vanessa explodiu subitamente em raiva contra Caroline. Tu eras sempre a superior. Os pais adoravam-te. Boas notas. Família perfeita. Eu vivia sempre à tua sombra. O Jason foi o único que me compreendeu verdadeiramente. Caroline ficou sem palavras. Enquanto ela sempre invejara a irmã, será que a irmã também a invejava? Ainda assim, isso não justificava tirar-lhe o marido. Richard declarou calmamente. O casamento está cancelado. Vou pedir desculpa aos convidados por hoje. A voz dele era fria. Um lar não pode ser construído com base em mentiras. Jason finalmente falou. Caroline, por favor, ouve. Suplicou. Nós apenas. Basta, disse Caroline calmamente. O nosso casamento acabou. Pelo bem das crianças, vai-te embora em silêncio esta noite. Aiden olhou para o pai. Confusão e tristeza apareceram no seu pequeno rosto. Caroline pegou na mão de Aiden e disse. Vamos buscar a Emma e ir para casa. Antes de sair, virou-se para Vanessa. Uma família de verdade, não se trai. Apoia-se. Traíste-me, mas não te consigo odiar. Só não voltes a entrar na minha vida. Ela saiu do jardim com o Aiden. Atrás deles, Richard ainda dizia algo a Vanessa e Jason, mas Caroline não olhou para trás. O caminho pela frente seria difícil, mas sabia que construir uma nova vida baseada na verdade seria muito melhor do que viver numa mentira. 6 meses depois, num bairro suburbano, recém-construído de Chicago, em frente a uma nova casa de tijolos vermelhos, Caroline descarregava a bagagem do carro. O processo de divórcio tinha finalmente sido concluído no mês anterior e ela tinha começado uma nova vida com os filhos. Aiden, Emma, tragam as vossas malas, chamou à entrada. As crianças apressaram-se, cada uma com uma pequena mala, para dentro da casa. Tinham acabado de regressar de uma visita de fim de semana ao pai. Caroline tinha começado a trabalhar a tempo parcial como conselheira, usando o diploma de psicologia que já possuía. O seu trabalho, ajudando pessoas com problemas familiares, permitia-lhe usar as próprias experiências. As crianças estavam a adaptar-se à escola e Aiden, em particular, estava a recuperar dos acontecimentos daquele dia, conversando regularmente com o psicólogo escolar. Continuavam os dias em que perguntava. O pai fazer coisas más não foi culpa minha, pois não. Mas estava a começar a compreender. Enquanto fazia chá na cozinha, a campainha tocou. Quando abriu, Richard estava à porta. Sorriu, segurando uma pequena planta num vaso. Uma prenda de boas-vindas, disse ele. Pensei que algo que cresce seria perfeito para um novo começo. Caroline convidou-o a entrar. Surpreendentemente, tinha se desenvolvido uma amizade com Richard depois do noivado cancelado. Ambos estavam magoados nas primeiras semanas, mas um dia ele convidou-a para um café e começou uma conversa. Obrigado por me teres dito a verdade naquele dia, disse ele. Doeu, mas foi muito melhor do que construir uma vida sobre mentiras. Enquanto tomavam café na sala de estar, Richard disse. O Aiden é realmente uma criança corajosa. Não tirou fotos, mas desconfiou das conversas de adultos e tentou encontrar provas. És uma mãe maravilhosa por teres criado um filho com tanta perspicácia. Caroline sorriu. Foi uma experiência precoce demais para ele, mas está a superar. Aiden e Emma estavam a reconstruir a relação com o pai. Aiden, em particular, lutava para compreender a traição do pai. Às vezes tinha pesadelos sobre o dia em que mostrou as fotos no tablet. Caroline estava a ensinar os filhos que as pessoas cometem erros, mas isso não é tudo. Graças à terapia, Aiden estava gradualmente a começar a aproveitar os fins de semana com o pai. Estou a começar a perceber que o pai gosta mesmo de mim, disse ele um dia. Mas por que é que a mãe e o pai não podem estar juntos? Caroline respondia pacientemente a essas perguntas. Um dia, enquanto via as redes sociais, descobriu que Jason tinha publicado uma foto com outra mulher. Corria o rumor de que Vanessa tinha saído da cidade e mudado para outro escritório.
A relação deles parecia ter colapsado rapidamente. Dezembro. Véspera de Natal. Caroline contemplava a lareira, refletindo sobre os últimos 6 meses. Tinha sido uma jornada difícil, mas ela e os filhos estavam gradualmente a curar-se. A campainha tocou. Quando abriu, Vanessa estava à porta. Parecia magra e cansada, com remorso nos olhos. "Tens tempo para conversar?" perguntou Vanessa em voz baixa. "Terminei com o Jason. Não foi só culpa minha. Tudo foi um erro." Caroline hesitou por um momento antes de abrir mais a porta. "As crianças vão ficar contentes", disse ela. "É um dia especial. Entra." Quando Vanessa entrou, Aiden apareceu no corredor. Primeiro pareceu surpreendido, mas logo acenou com um pequeno gesto. "Feliz Natal, tia." A resposta à pergunta o que é uma família de verdade é complexa. Não se trata apenas de laços de sangue, mas de confiança, honestidade e, às vezes, perdão. A ação corajosa de Aiden ensinou-lhes a importância de relações baseadas na verdade, e não na falsidade. Reconstruir uma família não é um caminho fácil, mas tinham dado o primeiro passo nessa jornada.